aí, marmotas? Tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é a professora Cabral e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de biologia, ok? Fique com a gente, pegue o seu caderno, anote tudo que vocês puderem, mas vamos junto para poder aprender um pouquinho mais de biologia aqui no canal Zoidinho, ok? Nosso assunto de hoje é sobre a classificação dos seres vivos, uma visão geral sobre a classificação dos seres vivos. Hoje, vocês vão poder compreender como que é feita essa classificação e qual tipo de ser vivo vai estar incluído em cada reino, ok? Roda a vinheta! Bom, galera, então vamos lá começar com a nossa aula, né? Vocês já viram quais são os 5 reinos e agora nós vamos conhecer basicamente quais são as características de cada um. Bom, vamos começar com o tipo de célula, né? Lembrando, pessoal, vou fazer aqui uma outra anotação para vocês, que existem basicamente 2 tipos de célula. Nós temos as células procariontes e nós temos as células eucariontes. As células procariontes são aquelas células que eu tenho o quê? Que eu tenho o material genético que eu estou representando aqui em laranja. O material genético, ele fica o quê? Ó, material genético, DNA, ele fica disperso no citoplasma. Então, eu tenho aqui uma célula, né? Membrana plasmática, citoplasma, mas olha esse material genético disperso. Agora, quando eu analiso uma célula eucarionte, vou fazer aqui, ó, um neurônio, que é uma célula eucarionte que eu acho muito bonitinha. Ó, que fofolete, gente. Se eu analisar uma célula eucarionte, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que o material genético dela, que eu também vou fazer em laranja, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó, preso dentro do núcleo. Aqui, ó, material genético. Então, basicamente, uma célula procarionte é uma célula sem núcleo. O seu material genético, que tem as informações para a vida, vai estar disperso dentro desse citoplasma. No caso das células eucariontes, esse material genético, ele vai estar dentro do núcleo. Ok? Capite? Bom, então vamos voltar aqui à nossa classificação dos seres vivos. Pessoal, então analisando todos esses reinos, o que eu percebo? Eu percebo que o único reino que eu tenho células procariontes é o reino das moneras, né? É o reino das eubactérias. Então, vamos colocar aqui, ó, procarionte. Pessoa, você tá anotando tudo aí no seu caderno, né? Vamos lá. Então, são procariontes. Todas as vezes, né, na atual classificação, que um biólogo, ele encontra um ser vivo que possui uma célula procarionte, ele vai pegar essa célula e vai colocar dentro da bactéria. Porque de todos os reinos, é o único reino que esse tipo de célula acontece. Então, o reino dos fungos já vai ser eucarionte. Plantae, eucarionte. Animalia, eucarionte. Protista, eucarionte. Ok? Inclusive, os protistas, eles foram, né, de acordo com os estudos da evolução, os primeiros animais eucariontes a surgirem. Lembrando que a ciência, ela não acredita no criacionismo, ela acredita na evolução biológica. Então, a ciência acredita que nós tivemos seres menos evoluídos que foram ocorrendo mudanças, né? Claro que a ciência não sabe com exatidão como que isso aconteceu, mas
um ser foi dando origem a outro, que foi tendo situações que foi dando origem a outro. E os procariontes, eles foram as primeiras formas de vida que existem até hoje. E a partir deles foram evoluindo os outros seres vivos. Ok? Beleza. Então agora, ó, esse é o principal. Procarionte, todo mundo eucarionte, em relação ao tipo de célula. Agora, nós também podemos ter seres que são multicelulares. Faz um balãozinho no seu caderno, bota um post-it, do jeito que você quiser, tá? Organização é tudo. Vamos lá. Existem os seres multicelulares, que também são chamados de pluricelulares, e existem os seres unicelulares. Bacana dessa aula que a gente consegue revisar vários aspectos, né? O que são seres unicelulares? São aqueles seres que são formados por um só tipo de célula, né? Na verdade, só tem uma célula. O carinha, ele é uma célula. Como, por exemplo, essa ameba aqui, né? Essa ameba aqui, que é do reino protista, que nós vamos ver, é um protozoário unicelular, né? Nós temos também alguns fungos, no caso, leveduras, que também são unicelulares. Ó, esse aqui é o cara, ó. Ó, é o cara. Agora, o que são seres multicelulares? São aqueles indivíduos que nós conseguimos visualizar ao olho nu, sem microscópio, porque eles são formados por milhões de células. Então, por exemplo, se eu pegar uma plantinha bem bonitinha, ó, olha que plantinha mais linda, gente, olha. Como diz meus alunos, eu também posso dar aula de artes. Só que não. Bom, então, se você pegar uma planta, ela é formada por milhões de células. Essas células se juntam, né, formam tecidos ou não em alguns casos, e formam o indivíduo todo. Então, os seres multicelulares possuem muitas células. Os seres unicelulares, o indivíduo, ele é uma só célula. Ok, marmotas? Então, vamos continuar com a nossa explicação aqui. Ó, vou deixar essa folhinha de lado. Vamos lá. Então, vamos agora analisar o tipo de célula, né? O tipo de célula, não, a quantidade de células. As eubactérias, ou reino Monera, todos eles são unicelulares. Todos eles são formados por uma célula só. Agora, quando eu chego no reino protista, eu já vou ter indivíduos do mesmo jeito. Eu vou ter indivíduos unicelulares ou eu vou ter indivíduos pluricelulares. Então, esse grupo aqui dos protistas, eu tenho os dois tipos de seres, tá? Que nós vamos falar, quando nós vamos falar dos representantes, vocês vão entender. No reino dos fungos, a mesma coisa. Eu tenho indivíduos unicelulares e tenho indivíduos pluricelulares. No caso da planta, né, ou do reino plantae, todos serão pluricelulares. Você nunca vai ver uma plantinha que é microscópica. Um dia que alguém falar assim, eu vi uma plantinha microscópica, ele está mentindo, tá? Você pode ver alga microscópica, planta não. Planta é sempre pluricelular ou multicelular. E no reino animal, a mesma coisa. Todos serão pluricelulares. Beleza? Bom, então, agora olha para você ver. Quando nós fazemos um mapa conceitual, a gente consegue ter uma visão bem bacana. Ó, você tá tendo uma visão bacana de como que é a célula de cada grupo, da quantidade de célula de cada grupo, né? E agora nós vamos ver, nós vamos conhecer, antes de detalhar mais, os representantes dentro de cada grupo. Vamos ver se vocês lembram, tá? Ó, você pode ir tentando anotar também se você sabe de algum. No caso do eubactéria, como o próprio nome fala, nós temos quem? Nós temos
as bactérias, né? Olha a figurinha aí do lado para você ver que bacana, ó. É bem bonitinha, né? Que causam doenças, algumas não, algumas são bacanas, porque, por exemplo, no nosso corpo nós temos bactérias que nos protegem, nós temos bactérias que fazem mal, mas, de forma geral, elas são do bem, embora as pessoas achem que não, tá? E dentro das bactérias, gente, nós temos bactérias bem diferenciadas uma das outras, né? Como, por exemplo, as bactérias cianobactérias, são bactérias que fazem fotossíntese, ok? Vamos falar disso depois. No caso dos protistas, né? Eu tô até colocando figurinha aqui do lado para vocês verem uma foto real. Nós temos quem? Nós temos protozoários, né? Vou fazer um protozoário aqui, ó. Olha que bonitinho, gente, eu adoro, ó. Um protozoáriozinho que é unicelular. Nós temos dentro desse reino protista, nós temos também alguns protozoários de vida livre. Olha que bonitinho esse paramécio, gente, eu acho ele muito fofinho, parece um zoinho, tá? E eu tenho também, no caso, as algas, né? Que você fica ofendendo, chamando de plantinha na praia. Mas, na verdade, não é plantinha, ok? E vocês vão entender por que já já. Bom, então, protistas, quem que nós temos como representante? Anotem aí. Nós temos quem? Os protozoários e as algas. Protozoários e as algas. E as eubactérias? São as bactérias, ok? Anota aí, porque tá rolando uma fadiga aqui agora. Bom, no caso do reino dos fungos, ou o reino fungi, eu sempre desenho isso aqui, gente, olha. Se tiver algum aluno meu vendo esse vídeo, ele vai falar assim, nossa, a Maiana só faz o mesmo fungo. Tá, e daí? O esquema é meu, né, gente? Então deixa eu fazer meus desenhos bonitinhos. Bom, olha aqui, olha, um cogumelo dos Smurfs, né? Esse cogumelo aqui é um exemplo de indivíduo do reino fungi. Mas nós também temos indivíduos que são unicelulares, que são as leveduras, que são utilizadas na fabricação de pão, por exemplo, tá? Então, anotem aí no seu caderno, reino fungi, nós temos os fungos e nós temos, né, nos fungos não, desculpa, nós temos os cogumelos, as leveduras, né, mofo, ok? Anotem aí, galera. No caso do reino plantae, reino das plantas, né, pessoal? Nós temos samambaias, avencas, pinheiros, musgos. E eu vou desenhar aqui, ó. Eu adoro desenhar samambaia. Embora não pareça, ó que bonitinho, olha. Eu tenho aqui uma samambaia. Eu posso ter também uma plantinha, né, com flor, que são as angiospermas, que um dia nós teremos uma aula falando da classificação dentro desse grupo. Mas plantae, plantas, ok? E para fechar, os animais, que vocês estão incluídos, eu também, tá? Não fica cheio de preconceito, não, que vocês e eu estamos incluídos dentro desse grupo aqui. Os animais, né? Nós temos quem aqui dentro desse grupo? Nós temos os vertebrados, né? Como a gente, né? Ó, fazer aqui, ó. Ó que bonitinho. Um cabelinho arrepiado, porque essa é a moda hoje, tá? Nós temos, por exemplo, uma água viva. Tchutchu, tá? Olha aí do ladinho também o desenho que a tia tá colocando. Nós temos também, vamos supor que uma lombriguinha, não, igualzinho, né? Então, é um grupo bem diversificado, ok? Répteis, aves, mamíferos, todo mundo aqui dentro. É um grupo assim que você vê animais bem simplesinhos e também animais bem complexos. Vamos lá. E pra gente fechar, vamos ver o tipo de nutrição desses indivíduos. Só que antes de falar desse tipo de nutrição, eu preciso relembrar com vocês uma coisa para depois não ficar falando grego, tá? Existe uma classificação em relação ao tipo de nutrição. Nós temos os indivíduos que são autotróficos
e nós temos os indivíduos que são heterotróficos. Bom, autotróficos ou autótrofos é a mesma coisa. Heterotróficos ou heterótrofos é a mesma coisa. Você vai encontrar as duas nomenclaturas. Mas vamos lá. Nutrição, gente, vem de comer, ok? Então vamos lá. O que seria nutrição? Ah, é se você come x-bacon? É se você come o franguinho do Alex? Não. Na verdade, a nutrição, pessoal, é a capacidade que um organismo ele tem de produzir o alimento dele. E esse alimento dele quer dizer que é o quê? Que é aquele nutriente que vai ser utilizado para poder produzir, sabe o quê? Energia. Então, dentro das células dos seres vivos, existe um nutriente que é chamado de glicose, tá? Vamos falar, o açúcar. E essa glicose, o açúcar, dentro da célula, ela vai ser convertida em energia lá na mitocôndria através do processo de respiração celular. Só que aí nós temos dois tipos de seres. Nós temos seres autotróficos, que são aqueles seres que produzem seu alimento. Nós aprendemos isso desde lá do quarto aninho. Ó, seres que produzem o seu alimento. Esse alimento, gente, é glicose. Ó, alimento, tá? Então, eu não estou me referindo à proteína, eu não estou me referindo à água, sais minerais, a mais nada. Porque eles são outros nutrientes que vão servir para outras coisas. O alimento que eu estou falando aqui é a glicose, que vai ser utilizada na produção de energia. Então, seres autotróficos ou autótrofos, eles produzem a sua glicose. Eles produzem como? Eles produzem através de um processo que com certeza vocês conhecem, que é chamado de fotossíntese. Fotossíntese. Então, esse é o processo mais comum para a produção da sua glicose. E essa fotossíntese, na verdade, esses seres que são autotróficos, eles utilizam o quê? Compostos inorgânicos, né, como água, sais minerais, energia solar, e vai transformar isso em glicose. Aí essa glicose que ele produziu, ele vai utilizar para produzir a energia dele. Agora, no caso dos seres que são heterotróficos, eles fazem o quê? Eles absorvem alimento do meio que ele está. Então, por exemplo, quando uma bactéria, né, está te parasitando, né, uma bactéria, ela é assim. Então, ela vai o quê? Ela vai estar absorvendo glicose que está lá onde ela está parasitando. Ou você, quando está comendo x-bacon, né? Eu sempre falo do x-bacon, pessoal, porque eu gosto, e também porque o x-bacon é uma alimentação completa. Você tem ali proteína, carboidratos, muitos vegetais, né? É super indicado. Brincadeira, hein, galera? Bom, então, eles vão o quê? Esses caras que são heterotróficos, eles absorvem essa glicose do meio. Quando você está comendo um pão, o pão, ele tem amido. Amido é um tanto de molécula de glicose agarradinha uma na outra. Mas quem produziu esse amido? Foi um vegetal, um amido de milho, por exemplo. Então, os seres que são heterotróficos, eles não conseguem produzir a sua glicose. Eles vão o quê? Eles vão comer um ser que produziu a sua glicose. Quando você come mandioca, você tá o quê? Você tá comendo o açúcar que tá ali dentro, mas que foi produzido por um outro ser, tá? Então, quando sua mãe tá fazendo um almoço lá, não quer dizer que ela é autotrófica, não. Ela está utilizando componentes que foram produzidos pelas plantas. Por isso que nós falamos que as plantas, elas são, né, as plantas e as algas, né, que elas fazem fotossíntese, elas são a base da cadeia alimentar. Se acabar as plantas do mundo e as algas, acabou, ninguém mais sobrevive, morreu. Game over, ok? Bom, então, ó, absorvem alimentos do meio.
eu sempre desenho também a coxinha de galinha, porque eu acho ela fofinha. E no caso da fotossíntese, para você lembrar, né, e eu tô acreditando que você tá anotando tudo aí no seu caderno, eu vou desenhar uma célula de uma planta, que ela é cheia dessas bolinhas aqui, que são os cloroplastos, com clorofila. É um ser eucarionte, então tem núcleo. E essa clorofila aqui é ela que vai ajudar na captação de luz para poder fazer fotossíntese, ok? Então, entendeu? Understand? O que é cada um? Ok, vamos lá. Voltando aqui, vamos agora ver quem é autotrófico e quem é heterotrófico. Dentro desse grupo aqui, né, das eubactérias, eu tenho indivíduos que fazem fotossíntese e eu tenho indivíduos que absorvem alimento do meio. Eu tenho indivíduos, então, vamos colocar aqui, ó, autótrofos e heterótrofos, ok? No caso do reino protista, a mesma coisa. Os protozoários, tá, gente? Os protozoários, inclusive, são eles que são sempre unicelulares, tá? Você nunca vai ver um protozoarão, é sempre uma célula só. Os protozoários, eles, na maior parte das vezes, eles são o quê? Eles são heterotróficos. Ó, heterótrofos. Só que nós temos também as algas. E as algas, gente, elas são autotróficas, né? Elas fazem fotossíntese. Elas têm clorofila A, clorofila B, elas podem ter outros tipos de pigmento, por isso que a gente tem uma variação de algas, né? Alga vermelha, alga não sei o quê, tá? E as algas, elas podem ser unicelular e elas podem ser pluricelular. Aquela alga que fica te incomodando lá na praia, ela é pluricelular. Você tá vendo a enjoança lá no seu pé. Agora, se você pega uma água, você não tá vendo nada no rio, né? Não no Rio Doce, porque já era. Mas enfim, em outro rio. E você coloca no microscópio. Se você vê que tem uns micro-organismos ali verdinhos, né? Pra lá e pra cá, possivelmente, serão algas, tá? Porque também pode ser, gente, protozoários, mas tem que analisar para ver. Bom, dentro do reino dos fungos, gente, fungo não é planta, fungo não faz fotossíntese. Então, todos são heterótrofos. É claro que os fungos não comem x-bacon, mas eles absorvem matéria orgânica do meio. Inclusive, no dia que você morrer, você também será decomposto por esses tipos de micro-organismos, ok? Aceita que dói menos. Bom, e no caso das plantas? Todos fazem fotossíntese, todos são autótrofos, beleza? Então, ó, muito bacaninha, né? Uma coisa bem bacana de você perceber isso é quando você planta, né? Você tem um vasinho com uma planta lá e ela sempre vai meio que crescendo mais pro lado da janela, né? Isso ela tem busca de luz para poder produzir a glicose dela, tá? A gente chama isso até de fototropismo, que um dia nós vamos falar sobre isso também, mas não é o momento. E dentro do reino animalia, todos são heterótrofos. Então, olha aqui, ó, eubactéria e protista, você tem os dois tipos de seres. Fungiplanta e animalia, você, né, já vai ter um só tipo de ser. Então, ó, eu acho legal que isso aqui você tem uma visão bem geral, tá? Isso aqui é a base da biologia. Se biologia fala de ser vivo, você tem que ter essa noção. Eu, quando eu estudava, não conseguia ter essa noção, tá? Mas eu espero que eu possa, né, ter ajudado vocês. E lembrando que os vírus, eles não estão incluídos aqui, tá? Porque os vírus, eles são caras diferentes, eles não têm células, que nós vamos falar uma aula separadinha deles. Ok, galera? Então, muito obrigada aí, tá? Dê um like no canal, se inscreva e indique para os seus amigos. Muito obrigada, fico com Deus, marmotas. Beijo!